Que é a questão da inadimplência das famílias brasileiras, que voltou a subir, se aproxima do pico histórico registrado em 2012, e um estudo recente da LCA Consultoria mostrou que o problema não é o tamanho da dívida, só que a questão realmente é a qualidade dessa dívida. Hoje, os brasileiros destinam mais de 9% da renda apenas para o pagamento de juros. O cartão de crédito aparece como o grande vilão, com a inadimplência no rotativo superando 64%. A gente vai entender, então, o detalhamento desses números agora com o Eric Brasil, diretor da LCA. Eric, bem-vindo, obrigada por conversar com a gente por aqui. Um bom dia para você. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Eu estou com o estudo aberto aqui. É muito interessante entender um pouco mais sobre os detalhes de como que esse impacto da inadimplência afeta realmente os brasileiros. A gente está vendo uma inadimplência que chegou em 5,2% em fevereiro de 2026. É bem próximo do pico histórico, que é de 5,6%. E eu queria entender um pouco mais sobre essa pesquisa que mostra que o grande vilão realmente é o crédito caro. Exatamente, a gente tem vivenciado na economia brasileira um crescimento da inadimplência das famílias desde o pós-pandemia, 2020, 2021, essa inadimplência começa a crescer e hoje ela está chegando em um patamar muito parecido com o patamar que nós tínhamos há uma década, um pouquinho mais de uma década atrás. A diferença e o que chama atenção hoje é que o restante da economia, os outros fundamentos da economia estão caminhando bem. A gente tem mínima histórica de desemprego, a renda está subindo, a inflação, que no Brasil é elevada, está relativamente controlada e mesmo assim a inadimplência está subindo. Quando a gente vai tentar entender melhor por que isso está acontecendo, a primeira coisa que chama atenção é a inadimplência que está subindo, a inadimplência com dívidas financeiras, ou seja, dívidas com o setor financeiro. Quando a gente abre a inadimplência de dívidas financeiras, a gente percebe que o grande vilão é o que a gente chama de crédito rotativo, que é aquele crédito mais acessível, de curto prazo, mas que é extremamente caro. O principal ponto que tem levado as famílias para um crescimento, para o aumento da inadimplência e colocado as famílias nessa condição de descontrole do orçamento familiar é basicamente dívida no cartão de crédito e no cheque especial. Perfeito. E aí queria entender um pouco mais sobre esse caminho que vocês começam a traçar, olhando para essa pesquisa, que a gente tem um cenário de que os juros estão pressionando o orçamento, são mais de 9% aí da renda só para juros. E tem um ponto importante também, olhando para esse cenário, que se vocês comparam internacionalmente, a gente vê que o endividamento no Brasil está 34% do PIB, Estados Unidos é 69% do PIB, Alemanha 49%. Portanto, o Brasil ele não tem uma questão de excesso de dívida, mas a questão é a dívida ruim e o mercado emergente também, né? É a qualidade da dívida, é isso mesmo. Quando a gente olha o nível do endividamento, é importante a gente separar o conceito de endividamento do conceito de inadimplência. Perfeito. Inadimplência é ruim, sempre. No mundo ideal, nós teríamos uma inadimplência zero, porque a inadimplência representa um descumprimento contratual entre um devedor e um credor. O endividamento não. O endividamento faz parte de uma economia de mercado. As famílias, as empresas se endividam para conseguir antecipar consumo, elas se endividam para conseguirem comprar bens de maior valor. Então, o endividamento não é por si só algo ruim. E quando a gente olha o nível do endividamento das famílias brasileiras, ele nem é tão alto comparado ao nível de endividamento das famílias nos Estados Unidos, das famílias no Reino Unido, em outros países. O problema aqui no Brasil é a qualidade desse endividamento, que ele é extremamente alavancado em crédito de curto prazo, e quando a gente considera que o Brasil hoje tem uma das maiores taxas de juros do mundo, esse endividamento, que é o endividamento mais caro da economia brasileira, significa que ele pesa no bolso dos brasileiros como uma das taxas de juros maiores do mundo. Ou seja, as famílias brasileiras, principalmente de classe média e classe média baixa, estão se endividando com uma das taxas de juros mais elevadas do mundo. E é isso que tem pesado no orçamento e transformado esse endividamento em inadimplência. Olhando para esse cenário também, vocês trazem um ponto importante que é com relação às bets, que, olhando para o estudo, mostra que representam só 0,46% do consumo, portanto, é bem menor, né, do que os gastos com juros.
é bem menor. A gente foi olhar um pouquinho se existia algum tipo de consumo específico que pudesse ajudar a explicar essa crise nacional de inadimplência. Porque para qualquer tipo de consumo, consumo com bets, consumo com streaming, consumo com qualquer tipo de outro serviço ou bem adquirido pelas famílias, a gente só poderia dizer que esse consumo é responsável pela inadimplência se ele fosse num volume tão grande, mas tão grande, que ele sozinho estivesse comprometendo a renda das famílias, gerando necessidade de endividamento e esse endividamento gerando inadimplência. Quando a gente olha para os principais componentes de consumo, e um dos analisados foi exatamente consumo em bets, a gente percebe que o gasto líquido dos brasileiros em 2025, olhando dados oficiais do próprio Ministério da Fazenda e comparando com o consumo das famílias no PIB, não é tão elevado. Ou seja, o gasto em bets não é o suficiente para gerar uma crise nacional de inadimplência. É óbvio que a gente pode ter casos isolados de famílias que estão, sim, endividadas por conta de jogos, assim como algumas famílias isoladamente podem estar se endividando por conta de outros tipos de consumo, mas não a ponto da gente apontar um ou outro tipo de gasto, de consumo, como um fator determinante da inadimplência. No próprio caso das bets, o consumo com bets em 2025 foi menor, por exemplo, do que o consumo com streaming. Né? Os serviços de streaming que estão crescendo tão rápido e se popularizando tão rápido quanto as bets representaram um gasto para as famílias no geral que chega a ser quase o dobro ou o dobro dos gastos com bet. Então é difícil você apontar, do ponto de vista do consumo, um vilão específico. A grande questão é que nós temos um modelo de crescimento do consumo principalmente de famílias de média e baixa renda no Brasil, extremamente alicerçado numa abundância de crédito caro. E qualquer que seja o consumo dessas famílias, com qualquer tipo de despesa que elas tenham, se elas entram no rotativo do cartão de crédito, se elas entram no cheque especial, elas começam a entrar numa zona perigosa que, se não tiverem capacidade de fazer uma boa gestão do seu orçamento e tomarem cuidado, entram numa dinâmica de aumento do endividamento por conta das taxas de juros, que acaba necessariamente resultando em inadimplência. Essa é a grande questão. É como se a taxa de juros e esses créditos mais caros fossem um grande redemoinho dentro do mar e o consumo dessas famílias estivessem levando elas devagarzinho para esse redemoinho. Quando elas entram nesse redemoinho, a taxa de juros é tão elevada, o custo do crédito é tão elevado que fica muito difícil delas saírem. Por isso, aí sim, um aumento generalizado da inadimplência. Perfeito. Até queria entender, na sua avaliação, se o Brasil ele vive um problema com uma estrutura de crédito realmente ou é um problema de política monetária, porque a política monetária está fazendo com que os juros estejam muito altos. Como é que você enxerga? É estrutura? É política monetária? Não existe um fator só. Esse é um problema complexo e, como todos os problemas complexos, ele tem multifatores e soluções complexas. Então, nós temos, de fato, um problema estrutural histórico no Brasil, que a nossa taxa de juros básica é muito elevada. Mais recentemente, inclusive, a taxa de juros básicas da economia brasileira, a taxa Selic, ela descolou da inflação, por diversos motivos que estão sendo, inclusive, discutidos por vários analistas e vários economistas. Esse descolamento entre taxa Selic e inflação fez com que o Brasil atingisse a vergonhosa situação de segunda maior taxa de juros real do mundo. E quando você tem a segunda maior taxa de juros real do mundo na sua taxa básica da economia, todas as outras taxas de juros sofrem no Brasil. No Brasil também nós temos um problema histórico de spread elevado. O spread bancário é muito elevado e tem diversas discussões a respeito do porquê o spread bancário no Brasil é tão elevado. Nós temos um outro problema também que é estrutural da economia, que é o risco do setor financeiro. O nosso próprio rating de crédito, né, do Brasil, nós não somos mais um país com grau de investimento, então isso gera também um risco que permeia todo o sistema financeiro nacional. E, de outro lado, nós tivemos um processo de bancarização, de digitalização da economia, que tornou acessível para muitas famílias o acesso a contas bancárias e a crédito facilitado. Isso é uma notícia boa. A bancarização, a digitalização da economia, o fato de que hoje muitas famílias têm acesso ao sistema financeiro e ao sistema de crédito, é uma notícia boa. Só que aliado a uma estrutura
macroeconômica que gera juros extremamente caros e a um nível geral de educação financeira das famílias é, abaixo do que nós gostaríamos, ou seja, que gera dificuldade para essas famílias fazerem gestão de dia a dia das suas próprias finanças, esses dois fatores combinados estão levando a esse resultado de inadimplência na visão do estudo que a LCA desenvolveu. Ou seja, a combinação desses dois fatores é que leva a esse resultado geral. Nesse sentido, a gente precisa, de um lado, atacar estruturalmente tudo aquilo que faz com que a taxa de juros no Brasil seja tão elevada, e de outro, nós precisamos colocar uma política pública mais massificada e geral no Brasil que ajude as famílias a lidarem com o seu próprio orçamento. Existem hoje diversas iniciativas de Banco Central, da Febraban, de outras instituições para apoiar a educação financeira das famílias. Mas isso precisa ser massificado e isso precisa estar direto na educação elementar, desde os primeiros anos do ensino fundamental, para que, inclusive, as próximas gerações consigam lidar melhor com a gestão dos seus orçamentos familiares. Érica, eu até aproveito para te perguntar se aqueles programas, por exemplo, como o Desenrola, na sua avaliação, eles atacam, por exemplo, a causa ou mesmo só o sintoma? Como é que você enxerga esse cenário diante de números tão alarmantes? Olha, qualquer programa geral e nacional de renegociação de dívidas, ele ataca, na verdade, o sintoma, né? Quando você está no momento de crescimento da inadimplência, que pode gerar uma crise mais estrutural para o sistema financeiro nacional, eles são bem-vindos, eles precisam ser feitos. Mas a gente tem que entender que quando você gera um programa como esse, que em geral tem até efeitos rápidos sobre os números de inadimplência, eles estão impactando ou atacando apenas os efeitos finais, os resultados finais da inadimplência. Além de um programa de renegociação de dívidas, é importante que a gente também comece a discutir as questões estruturais que levam a esse problema, porque senão a gente vai fazer desenrola em 2023, um novo desenrola agora em 2026, e em 2029, 2030 a gente vai estar discutindo de novo um novo programa de refinanciamento de dívida para as famílias, porque a gente vai sempre esperar a febre subir para atacar a febre, a gente precisa entender a infecção e começar a atacar e combater a infecção. Muito bem, Eric Brasil, diretor da LCA, obrigada, viu, pela conversa por aqui, por detalhar para a gente esse estudo super importante. Bom trabalho por aí, bom fim de semana também. Obrigado, bom fim de semana a todos. Obrigada, Eric.